Sejam bem-vindas, mulheres, a mais um bate-papo com a Su. Aqui eu ajudo você a se tornar uma mulher bem vestida, elegante e segura, sem gastar muito. Eu sou a Su Fernandes, uma pessoa apaixonada por moda, estilo e imagem. E o tema do nosso bate-papo de hoje é um assunto bem delicado. É quase uma sessão de terapia isso aqui. Não, tô brincando. Eu tenho feito algumas postagens aqui a respeito das maneiras que uma mulher pode se cuidar da sua imagem, se transformar, caso seja isso que ela queira. E tenho postado continuamente dicas para te ajudar na hora de escolher suas roupas, na hora de escolher seus acessórios, na hora de tentar uma maquiagem básica, por mais simples que seja, como a de hoje, né? Que eu mostrei uma maneira de fazer uma maquiagem bem básica com protetor solar mesmo, e é a que eu tô usando até agora, ó. E sempre no final de todas as lives, eu sempre coloco para vocês a seguinte sugestão, né? Eu sempre pergunto se eu contei alguma coisa nova que você não sabia, ou se tem alguma coisa que você já faz uso das dicas que eu dei. E eu sempre peço para me mandar por direct. E eu tenho recebido umas mensagens no direct recentemente de seguidoras dizendo sobre as dicas que eu já dei, já ajudei, outras pedindo outras dicas em relação a acessórios, em relação a composição de algum look. Eu percebo que algumas me mandam mensagens do tipo assim: ah, manda o link da calça, ou de onde é essa roupa, ou teve uma seguidora que inclusive eu vou mandar hoje, depois que eu terminar a live aqui. Qual é o modelador de cachos que eu uso para fazer os cachos no meu cabelo, porque eu falei que eu tenho dificuldade de fazer com a chapinha. Então eu sempre estou em contato com as minhas seguidoras, eu faço questão de responder todas, mesmo que não seja imediatamente, eu sempre respondo. Mas eu recebi uma mensagem no direct que era uma seguidora fazendo um desabafo, assim, e eu consegui sentir a dor dela, porque a dor dela era a mesma dor que eu tinha quando eu era mais nova e estava passando pelo processo de transformação. Então, é claro que eu não vou expor aqui quem é essa seguidora, né? Não vou falar com detalhes, né, o que ela falou, mas vou contar um pouco sobre a dor dela, que era a minha dor e talvez possa ser a dor de uma de vocês. Lembrando que esse espaço nosso aqui é um bate-papo, um espaço aberto para mulheres poderem se comunicar, né? A ideia aqui é sempre que a gente se ajude, eu tô aqui para ajudar vocês, esse é o fundamento. E essa questão não é bem uma questão diretamente ligada à roupa, ao acessório, ao cabelo, à maquiagem, mas tem tudo a ver com o nosso bate-papo aqui, porque é uma dor muito latente dessa seguidora e que me fez lembrar da minha dor. Então eu vou contar mais ou menos o que aconteceu, o que ela me relatou, e vou contar o que aconteceu comigo na época. Essa seguidora em questão comentou que tem um desejo de mudar a sua imagem, de se cuidar mais, de se transformar. Ela quer se vestir melhor, ela quer aprender a se maquiar, porque ela vê a importância nisso. Só que ela tem um problema. O problema dela é que o cônjuge dela, o companheiro com quem ela vive, não está apoiando. E o que é pior, né? Ainda está colocando muitas dificuldades para que ela consiga fazer essa transformação. E ela relatou um pouquinho de como é difícil conseguir fazer isso sem a ajuda, né, do seu companheiro. E eu entendo perfeitamente, porque eu já passei por isso. Lá atrás, quando eu resolvi me transformar, mudar a minha imagem, a minha aparência, isso gerou muita estranheza para o meu companheiro da época. Eu era casada com uma outra pessoa, que eu não sou casada hoje. E na época, eu já andei contando um pouquinho aqui em outras lives a respeito
de como eu era, da necessidade que eu tinha de mudar. Se você tiver um pouco de curiosidade, dá uma pesquisada aí no feed do Instagram que você vai ver. Mas eu lembro que na época eu queria muito transformar o meu corpo, eu queria muito modificar a minha aparência. Eu não sabia por onde começar, mas eu tinha certeza que eu queria mudar. E aí eu comecei com o básico, eu comecei com o que mais me incomodava na época, que era a questão do meu peso, e fiz o possível e o impossível que estava no meu alcance para perder peso. E fui perdendo peso. E isso ajudou muito no meu processo de autoestima, porque à medida que eu fui perdendo peso, mesmo com toda a dificuldade, aos trancos e barrancos lá, que eu subia na balança e via que tinha perdido mais um, mais outro, a minha autoestima foi voltando. Eu fui voltando a sentir prazer em me vestir. E aí comecei a pesquisar, comecei a imitar outras pessoas em relação a estilos, porque eu não tinha muito conhecimento. Então eu comecei a testar. Então essa mudança de estilo, ou seja, eu me vestia de qualquer jeito, eu era mais gordinha, me vestia de qualquer jeito e passei a me arrumar um pouco melhor, né? Então o corpo estava mais bonito, comecei a me arrumar mais, isso gerou muita insegurança no meu companheiro da época. Eu escutava muitas críticas dele, que realmente não são fáceis para uma mulher que está no meio dessa transformação. Aí eu vou citar algumas das frases que eu escutava, que eu não sei exatamente quais são as frases que ela escuta do companheiro, mas eu vou dizer o que aconteceu comigo, né? Eu escutava frases do tipo assim: vai trabalhar com essa roupa? Por quê? Ah, você tá arrumando o cabelo? Você quer chamar a atenção de quem? Ou então, comentários piores, do tipo: você quer matar algum velho do seu trabalho? É isso? Todas essas coisas me fizeram quase desistir do meu processo de transformação. Mas eu queria demais alcançar essa mudança que eu tanto esperava. E graças a Deus, eu não desisti, mesmo com toda a dificuldade que eu tive, né? A falta de apoio que eu tive na época, eu não desisti. E aí o que eu queria conversar com essa seguidora, espero que ela esteja aqui assistindo a live, é que existem maneiras, né, de solucionar isso. Existem maneiras de solucionar isso. Assim. Na época eu era muito mais jovem, eu não sabia muito contornar essa situação. Essas discussões, esses desentendimentos com o meu companheiro da época, nos afastaram muito. E eu, por ser jovem, não sabia muito contornar. Mas hoje, com a idade que eu tenho, mais velha, sabendo que existem várias maneiras de você tentar solucionar isso, a primeira dica que eu dou para você é: não desista do seu processo. Número 1 é isso. Ah, Su, mas aí eu tô sendo egoísta, tô pensando só em mim, não tô pensando no meu relacionamento, não tô pensando na minha família. Isso pode gerar um grande problema? Não, não pode gerar. O que vai gerar um grande problema é a falta de diálogo que possa existir entre vocês. Eu não acho nada interessante que uma mulher fique num relacionamento em que ela tá infeliz com a sua aparência e não pode mudar nada simplesmente porque o companheiro não aprova. Isso não tá certo, né? Então, o ideal é que você realmente não desista da sua transformação. Continue, mas chame o seu companheiro para participar do processo com você. Isso mesmo. Maturidade essa que eu adquiri com o passar do tempo e que na época eu não tive, sabe? Traga ele para perto de você, se você quer ele perto de você, se ele é um bom companheiro, pai de seus filhos, não sei, se é uma pessoa que tem outros pontos fortes, né? Mas que o motivo do desentendimento de vocês seja só esse, questão da sua aparência, sua transformação, que está gerando insegurança nele, porque na minha época era nítido, o que gerava os atritos que aconteciam em relação à minha transformação de imagem era a insegurança que o meu companheiro na época tinha em relação à minha transformação. Eu não sei o que ele pensava, mas me parecia que era algo do tipo assim: eu comecei a me relacionar com ela, ela tinha essa aparência aqui,
E se ela se transformar nessa outra aqui, pode ser que outras pessoas se interessem, pode ser que ela não me queira mais. Talvez fosse esse o motivo da insegurança dele que gerava tanto atrito. Então, o que eu aconselho você é trazer o seu companheiro para perto de você, para participar do seu processo de transformação. Ao invés de você bater de frente com ele, é você mostrar para ele que aquela transformação inicialmente é para você e depois é para ele também. Que é claro que ter uma mulher bonita andando ao lado dele, bem vestida, com um look bem elaborado, uma mulher que passa pelos lugares e chama atenção, né? As outras pessoas olham e falam, nossa, olha como ela ficou bonita. Leva essa responsabilidade para o seu companheiro, como se ele fosse participante, sabe? Como se ele tivesse responsabilidade por essa melhora, por essa transformação que você está passando, como se ele fizesse parte desse processo. Inclui ele nisso. Quando ele demonstrar qualquer tipo de insegurança, de insatisfação, alguma coisa que ele esteja sentindo, mostra para ele, fala, olha, que bom que você tem uma mulher assim, bem vestida, bonita, significa que é uma mulher que está feliz no relacionamento dela, significa que tem um companheiro excelente, que deixa ela segura ao ponto de se vestir bem, ao ponto de se cuidar. Tudo isso faz parte de uma maturidade, né, que você pode usar, né, para poder adicionar o seu companheiro nesse seu processo de transformação. A última coisa que eu aconselho que você faça é bater de frente. Tenta conversar, tenta mostrar a sua dor. Quando você estiver infeliz, sabe? Seja com o seu peso, ou seja com a maneira com que você está se vestindo. Mostra para ele, poxa, eu não tô feliz assim. Sabe? Eu quero ser diferente. Eu quero poder sair de casa, me olhar no espelho e falar assim, caramba, eu sou um mulherão, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Isso vai agregar valor para o nosso relacionamento. Isso vai fazer com que a gente viva melhor em conjunto. Leva essa responsabilidade para ele também. Mostre vantagens dessa sua transformação para ele também. Ter uma companheira feliz é muito bom, assim como ter um parceiro feliz é muito bom, uma relação. Isso é muito importante para que o relacionamento seja saudável. Então, o mais importante da nossa conversa hoje é que você grave isso. Se você tem mesmo um desejo de transformar a sua imagem, continue tentando transformar. Busque informações, seja onde for, pode ser aqui nesse nosso canal de comunicação, no Instagram, na internet, no YouTube, em um monte de lugar. Faça como eu fiz, eu fui transformando aos poucos, por etapas, eu fui por etapas mesmo. Porque eu não tinha conhecimento, eu não sabia por onde começar. Na época que eu comecei esse processo de informação, a internet não era tão fácil assim, não tinha essa quantidade de informações disponíveis, não se tinha, eu percebo que não tinha essa... eu não via ninguém naquela época falando da importância que era a sua imagem, mas eu não abri mão do meu desejo, que era um desejo de transformação. Eu queria olhar no espelho e falar assim, nossa, mas é essa daqui que eu quero, e não aquela que tá aparecendo lá. Então eu não abri mão disso, não desisti. Infelizmente, esse meu cônjuge da época, nós começamos uma relação muito jovens, nós éramos muito imaturos e não conseguimos permanecer juntos. Não foi só por causa disso, existiam muitos outros problemas no relacionamento, né? Mas, infelizmente, a gente não teve maturidade para lidar com esses problemas, para resolver, e eu não consegui. E hoje, eu tenho um companheiro, né? Uma relação diferente, que foi construída com mais maturidade, é um homem mais velho, eu também estou mais velha, muito mais madura. E esse companheiro, ele já incentiva que eu me cuide, que eu cuide do cabelo, que eu cuide das unhas, que eu cuide da pele, que eu escolha bem as minhas roupas. Então, eu sou muito agradecida a Deus por ter encontrado um companheiro que me estimula a continuar cuidando da minha aparência.
Mas se você já tem uma pessoa legal, mas está havendo um atrito só aí, nesse contexto, só nesse momento de transformação, tenta usar isso que eu falei. Leva o seu companheiro para participar dessa transformação com você. Não desiste não, mulher. Porque eu já andei falando um pouco sobre isso. A importância da nossa imagem é como se a imagem, a sua aparência, fosse uma comunicação não verbal. Então, quando você chega num lugar, antes mesmo que você possa dizer alguma coisa, a primeira coisa que vão olhar para você é para sua imagem. Então, se você vestir de qualquer jeito, se arrumar de qualquer jeito, estar sempre largada e mal vestida, as pessoas vão criar uma imagem sua que talvez não seja a verdadeira imagem daquela pessoa, do seu valor interior. É como se você não mostrasse o seu valor, o seu potencial, se escondendo atrás de uma aparência que não transparece isso. Existem vários estudos, eu já falei aqui, sobre a importância da nossa imagem. Existe um estudo que fala, inclusive, sobre a importância da imagem de um vendedor. Fizeram uma pesquisa e inicialmente colocaram vendedores mal vestidos numa loja. Testaram quanto se vendeu enquanto os vendedores estavam assim mal vestidos. O atendimento era exatamente igual nos dois casos. Então, a mesma presteza de informações, de tentar vender o produto exatamente igual. E depois eles só mudaram a questão da vestimenta. Colocaram os vendedores mais bem vestidos naquela loja. E chegaram num resultado que a vestimenta do vendedor, independente do conteúdo que ele abordava com os clientes para vender, só pela aparência do vendedor, obteve um resultado positivo na venda de produtos. Então, se lá numa loja, né, que é só para vender coisas, eu nem me lembro exatamente nessa pesquisa qual era o item em questão que estava sendo vendido. Se deu diferença, imagine para você, imagina no seu trabalho, sabe? Pensa um pouco. Se você, por exemplo, vamos lá, se você for dona de um salão de beleza, por exemplo, ou se você trabalhar num salão de beleza, mesmo que não seja dona, você está vendendo já algo que é para a autoestima da mulher, que é fazer a unha, um cabelo, enfim. Se você ficar toda desleixada ali, você está vendendo muito mal o seu peixe. É como se você estivesse falando assim, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Então aí já é um ponto positivo a você pensar em relação à sua imagem. E isso vale para qualquer emprego. Eu já andei usando esse exemplo aqui e vou usar novamente. Eu tenho uma parente próxima a mim que é uma mulher super inteligente, uma mulher que está concluindo um pós-doutorado. Pensa, vai vendo aí o tamanho da inteligência dela. Mas ela nunca se preocupou com a aparência dela, né? Ela sempre achou que a roupa era só para tampar e estava tudo certo. E de um tempo para cá, ela começou a se preocupar e perceber que quando ela ia mais bem vestida nas apresentações dela, seja dos trabalhos de conclusão de curso, seja em alguma palestra, alguma outra apresentação, ela começou a perceber que as pessoas prestavam muito mais atenção no conteúdo que ela tinha para dizer, só pelo fato de estar bem vestida. Então pode ser que, mulher, você esteja perdendo uma grande oportunidade de ser vista, de ser ouvida, de ser percebida por onde você passa, apenas porque não está dando valor na sua imagem. Percebe a importância do negócio? Eu já contei aqui inúmeras vezes que quando resolvi mudar mesmo, que eu mudei minha aparência, eu trabalhava muitos anos já no mesmo lugar, sempre exercendo as minhas funções com total responsabilidade. E parece que nem era percebida. Parece que tudo que eu fazia não era mais que obrigação. A partir do momento que eu comecei a mudar, comecei a me vestir melhor, as pessoas começaram a me notar. Todos. Desde os meus colegas, que eram, assim como eu, subordinados, assim como os chefes começaram a me notar.
E eu me tornei o chefe do lugar de onde eu trabalhei muitos anos, depois que eu fiz apenas essa transformação. Ah, Su, é porque você investiu no seu conhecimento e por este motivo você atingiu a chefia do lugar onde você trabalha. Não, eu não investi no meu conhecimento. Eu estava nesse lugar já há muitos anos e sabia fazer do serviço mais simples até o mais complexo dentro deste lugar, mas nunca tinha recebido a oportunidade de me tornar chefe. Parece que ninguém nem via. O único investimento que eu fiz neste caso foi na minha aparência, que eu comecei a me vestir como eu queria ser vista. E eu queria ser vista como chefe. No começo, eu recebi todo tipo de crítica que você imaginar. Todo. Né? As pessoas sempre vão falar e sempre vão criticar. Mas esteja muito firme da decisão que você tomou, que é de fazer sua transformação. E não desista. Não desista dela. Eu continuei insistindo e cheguei a ouvir de um colega de trabalho assim: nossa, você tá muito chique, por que você tá vindo trabalhar desse jeito de uns tempos pra cá? Eu falei assim: estou vindo trabalhar assim porque eu quero ser chefe daqui. Então, se eu quero ser chefe, eu quero me vestir como chefe. Você pode até achar que é coincidência, mas eu tenho certeza que não é. Então, pensa um pouco sobre isso. Não cai nessa cilada de achar que a aparência é futilidade, que é uma grande bobagem, que não faz nenhuma diferença se eu sair de qualquer jeito. Não faça isso com você, porque tá aí algo que só depende de você. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai pegar na sua mão, igual como se você fosse uma criança. Toma aqui, veste essa roupinha. Agora passa esse desodorante, esse perfume. Agora arruma o cabelinho assim, igual a gente faz com os nossos filhos. Ninguém vai fazer isso por você, mulher. Ninguém. Ninguém. Só você pode fazer isso por você. Tomar a decisão de se cuidar e cuidar da sua aparência. A sua aparência é muito importante para todos que estão à sua volta, mas principalmente para você. Então lembre-se disso. Não saia desleixado, não saia de qualquer jeito. Não saia com seu cabelo bagunçado. Por exemplo, hoje meu cabelo estava bem suado, sabe? Porque eu malhei, não tive tempo de lavar na correria do dia a dia. Sabe o que eu fiz? Fiz um rabo de cabelo aqui, para pelo menos ele ficar ajeitado, né? Não vou sair com o cabelo desgreado de qualquer jeito, nem muito menos aparecer aqui para vocês dessa maneira. Eu sei a importância que tem para mim. E talvez se eu viesse aqui falar de moda, estilo, imagem, de qualquer jeito, toda desleixada, toda mal vestida. E olha que hoje eu não acho que eu tô assim, tão bem vestida. Porque eu tava na rua resolvendo 1000 coisas e eu não queria me atrasar para o nosso encontro aqui. Porque eu sabia que esse assunto era um assunto que toca muitas mulheres. É um assunto muito mais comum do que a gente pode imaginar, que é essa falta de apoio do cônjuge na sua transformação. Então, do jeito que eu cheguei aqui, que eu fui ali comprar algumas coisas, resolver outras, com uma regata, eu tô aqui. Mas tô aqui, com a minha maquiagem, com o meu cabelo, minha unha feita. Porque se eu não fizer isso por mim, ninguém mais vai fazer. Entendeu, mulher? Quero que vocês saibam o seguinte. Assim como essa seguidora me mandou essa mensagem no direct, me contando essa história, e eu super me comovi com ela, porque eu me vi, eu senti a dor dela, e eu me lembrei de algo que eu passei há muitos anos atrás. Eu quero que você que esteja aí me assistindo saiba que você pode mandar suas dúvidas para mim. Pode ser uma dúvida em relação a qualquer assunto relacionado à moda, estilo, imagem. Pode ser uma dor relacionada à dúvida que você tem, assim como ela, que desabafou um pouco sobre a dor que ela está passando em casa no momento. Pode usar esse canal de comunicação. Isso aqui é para a gente se aproximar uma das outras e conseguir se ajudar. Vamos fazer uso disso, vamos ajudar outras mulheres. Pode ser que a sua dúvida seja a dúvida da outra. Pode ser que a sua solução seja uma solução mais simples do que a que eu tenho para oferecer naquele momento, né? Compartilhando uma situação. Então vamos usar esse canal aqui para ajudar umas às outras, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender
Um pouquinho, coisa que eu fico frisando aqui, da importância da imagem, e de vez em quando eu falo, qual é a sua estratégia de imagem? Porque a gente tem estratégias para situações diferentes. Então, assim, tem estratégia para o trabalho, tem estratégia para o dia a dia, tem estratégia para várias situações. Espero que eu tenha conseguido mostrar para você um pouquinho, né, desse universo tão vasto e que a gente não aprende em nenhum lugar. As pessoas não falam sobre isso. Ninguém ensina você que você tem que se vestir bem em casa. Eu mesma não aprendi com meu pai e com a minha mãe. A roupa era assim, tem que vestir para não sair nu. Mas não tinha essa preocupação. Não aprendi isso em casa. Não aprendi isso na escola. A gente não aprende isso, da importância da nossa imagem. E deveria aprender, né? Porque eu tenho certeza que tem um monte de mulher que, assim como eu, estava subaproveitada no meu emprego da época só porque ninguém me via. Isso vale para muitas situações. Eu sempre uso a questão do emprego, mas não é só o emprego, não. A gente sabe que tem várias outras situações que envolvem a imagem, em que ela pode ajudar ou atrapalhar, dependendo de como é a sua estratégia, tá bom? Então, esse foi o tema da nossa live de hoje. Espero ter conseguido ajudar vocês. Lembra lá do nosso direct, pode mandar mensagem para mim, tá bom? Porque eu posso ajudar você, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima live, que é na quinta-feira, às 7h da noite. Beijão, até lá!